Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos ler no versículo 14 e 15. Amém? Vamos lá? Quem achou, diga amém. Amém. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Eu vou ler de novo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, diga tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, palavra de salvação. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por essa palavra, eu te louvo, Senhor amado, por tudo que o Senhor vai fazer, pela tua unção, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu te louvo, Senhor. Dai unção para quem vai ouvir a tua palavra, dai unção, Senhor, neste lugar, para cada um de nós entender o que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ele começa aqui falando de dois tipos de pessoa: o homem natural e o homem espiritual. O homem natural e o homem espiritual. E a hora que ele fala assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Às vezes, irmão, as pessoas não vão entender quando Deus te direcionar para algumas coisas. Até nós não entendemos algumas coisas que Deus, vamos falar assim, nos coloca para fazer. Algumas coisas que Deus nos leva a fazer. E a gente muitas vezes não começa a entender, e às vezes a gente fica até preocupado. Mas será que é? Será que não é? Irmãos, quando você não estiver andando no Espírito, você não vai entender o que Deus está te conduzindo. Para você entender o que Deus está te levando a fazer, você tem que estar com os ouvidos, com os olhos abertos, espiritualmente. Amém? Ele disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Às vezes as pessoas não vão te compreender, às vezes no lar, na família, muitas vezes coisas que vocês vão fazer. Às vezes eu já vi falar assim, a pessoa falar assim, viu, de novo na igreja? Vai de novo, nossa, de novo na igreja, vai mudar para a igreja, não acredito, né? Mas não entende, que quando você vem aqui, você não vem empurrado, você não vem obrigado, mas você vem por prazer de louvar a Deus, de adorar a Deus, sabendo que Deus é bom, que Deus vai cuidar de você, que Deus já tem cuidado de você, que Deus vai te abençoar, e a gente vem com maior alegria na casa do Senhor. E para muitos parece uma loucura, e elas não conseguem entender, elas não conseguem discernir espiritualmente, elas não conseguem, e elas ficam assim, mas como assim? No versículo 4 desse meu capítulo, fala assim, que Paulo fala assim, a minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito e poder. Porque muitas vezes a pessoa acha, o homem natural, que ela vai convencer pelo blá blá blá, pelo mimimi e pela conversa. Tem coisa, irmão, que não dá. Às vezes, pode ver, você fala para o filho, e o filho vai fazer tudo errado. Você aconselha, fala, e a pessoa vai fazer tudo errado. E depois lá na frente você fala assim, eu não falei?
Eu não falei? Irmãos, e por que você deu um conselho bom? Por que você falou e a pessoa não viu? Porque ela está cega. Porque os filhos muitas vezes dão conselho, depois quando eles começam a amadurecer, né? Olha lá, começa a amadurecer, chegar na casa dos 30 e fala, meu pai é muito inteligente. Mas, né, meu pai sabe. Mas quando é adolescente, meu pai não sabe nada. A mãe não sabe nada. Mas com o tempo você vai vendo que o seu pai e a sua mãe eram pessoas, muitas vezes sem estudo, sem nada, mas eram homens muito inteligentes, que deu muito conselho bom. Muito conselho, e muitas vezes as palavras que nos falou, a gente deixou passar. E a gente muitas vezes, irmão, a gente quer convencer a pessoa com a nossa inteligência, com o nosso raciocínio, e muitas vezes não vai funcionar. Às vezes não é para falar, às vezes é para entrar no quarto, dobrar o joelho e orar, que vai fazer muito mais efeito, porque você vai falar, e a pessoa não vai fazer o que você aconselhou, e você vai ficar estressado, você não vai ver o resultado, e vai ser ruim para a pessoa que ouviu e não obedeceu, vai ser ruim para você que falou. Então muitas vezes nós precisamos parar e entender qual está sendo a nossa atitude. A nossa atitude tem sido de homens e mulheres naturais ou de pessoas espirituais? Pessoas que entendam. Pode estar o negócio pegando fogo, mas eu sei que Deus tem controle de tudo, eu sei que Deus vai me dar segurança, eu sei que Deus vai me ajudar, Deus vai abrir a porta. Pode estar tudo, irmãos. Às vezes a pessoa começa a ver a situação e ela começa a falar segundo as situações. Mas quando você está bem espiritualmente, pode estar virando de cabeça para baixo, mas você tem uma confiança tão grande em Deus, a única coisa que você vê é a sua vitória. Não, vai dar certo sim, Deus vai me abençoar, eu vou sair dessa, a tempestade vai acalmar, o vento contrário vai passar. E muitas vezes o homem natural fala assim, você está louca. Você está louca, você não entende. Irmão, certa vez, Eliseu, o país estava em guerra, Israel, né? E o exército inimigo foi lá, e Eliseu pegou esse exército, orou lá, e pegou todos os soldados inimigos, e eles ficaram cegos, não enxergavam nada. E ele pôs todos aqueles homens de guerra, o inimigo, dentro de uma cidade. Quando aquela cidade viu que todo o inimigo estava dentro da cidade, eles falaram assim, agora vamos aproveitar, vamos matar quem queria nos matar. Não é o lógico? É lógico. Mas Eliseu falou assim, o profeta falou assim, ninguém vai matar ninguém. Vocês vão dar comida, vocês vão alimentar, vocês vão tratar bem essas pessoas, e vão dar um lanche ainda, uma marmita para eles, e eles vão embora. Mas como assim? O inimigo estava lá para guerrear, o inimigo estava lá para agir. O homem natural, vamos aproveitar, já que Deus entregou a nossa mão. Mas o homem espiritual falou, não, hoje não é dia de guerrear, hoje é dia de dar alimento para eles. E deu alimento para aquele soldado, e o pessoal da cidade, não, Eliseu, vamos matar eles, é o nosso inimigo. Falei, não, hoje não. Nós vamos dar um alimento. Deu alimento, tratou bem, e ainda despediu, e eles foram embora. Sabe o que aconteceu? Ficou anos e após ano, que aquele rei resolveu não atacar mais a nação de Israel, por aquela atitude. Talvez se matasse tudo, virasse uma guerra, né? Que não parasse. Às vezes Deus nos leva algumas coisas a fazer que parece que não tem nada a ver, mas é justamente isso que Deus está te impulsionando a fazer, que vai muitas vezes na contramão daquilo que a gente planejou. E é exatamente esse o milagre na nossa vida. É exatamente isso que vai fazer uma tremenda diferença em nós. Sabe, irmãos,
Está escrito que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as coisas que são. Ele escolheu as coisas que não são, as coisas improváveis, as coisas que não dava nada. Deus escolheu essa para confundir as que são. Porque às vezes a gente faz 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6, 6 vezes 2 é 12, e aí tem aquela regra. Mas com Deus, no espiritual, não é assim que funciona. Ele pega 5 pães, 3 peixes, e alimenta 5 multidões, 5.000 homens. Você não entende, às vezes você não está entendendo o que você está passando. Mas saiba de uma coisa, que Deus quer abrir seus olhos espiritual nessa noite, para saber que Ele é Deus, e que o controle é dEle. Não tenha medo, não fica com dificuldade. A única coisa que nós devemos fazer, irmão, tome cuidado de não estragar o que Deus está construindo na sua vida. Tome cuidado. Vou repetir, tome cuidado de não estragar o que Deus está construindo na sua vida. Não estou na Bíblia. Tome cuidado. Porque a gente vai daquele homem espiritual homem e a gente acaba estragando tudo. Toma cuidado. O que Deus está construindo na sua vida, para você não estragar. Alguma coisa, alguma decisão que vai tomar, algum pensamento, algum projeto, alguma coisa. Não, vamos esperar, depois a gente vai fazer isso. E às vezes vai estragar tudo aquilo que Deus está construindo na sua vida. Às vezes não tem nada a ver com o que a gente pensa. A gente vai, não, está errado. Não, deixa passar o tempo, a gente vai fazer assim, depois a gente faz assim. E às vezes o que você está vivendo hoje é exatamente a vontade de Deus para você, só que você não entendeu que é a vontade de Deus. Deus está fazendo que você passe por um processo para Ele ser exaltado, o projeto na sua vida. E às vezes a gente não entende. Então eu vou falar, tome cuidado. Imagine se aquele homem pegasse, né, o rei lá, matasse todo aquele soldado. Que complicação seria. Irmão, a maioria das situações da nossa vida somos nós que complicamos. Às vezes o casamento não dá certo, é porque o próprio cônjuge, né, ali, eles complicaram. A vida financeira muitas vezes foi a própria pessoa. A pessoa, né, passa por um momento, muitas vezes, irmão, Deus está encaminhando tudo certinho, só que chega um momento que a gente, em vez de ser espiritual, a gente bem natural, e a gente complica tudo, sai do propósito de Deus, e a gente falamos muitas vezes, acho que não é assim, sabe, irmãos, não tem plano B para Deus, só tem plano A. O plano B nunca vai funcionar diante de Deus. Porque Deus tem um caminho, e o caminho dele é perfeito. O caminho dele é reto. E nós lemos lá no Salmo 23, que ele nos conduz às águas tranquilas, né? As gramas verdejantes, é ele que conduz. Às vezes a gente quer ser conduzido, mas queremos fazer do nosso jeito. É aí que é o problema. É aí que é a complicação, né? O homem natural não compreende o que é espiritual, porque Deus vai tratar com quem é espiritual, porque Deus é espiritual, né? Quem mexe assim o nosso sentimento, as coisas do mundo, é a nossa carne, são as coisas aí desse mundo, e às vezes não entendemos, e é justamente isso, por não entender, por precipitar, de tomar uma decisão, e aí complicou. Quantas coisas na minha vida eu tomei decisões, depois eu arrependi. Ainda bem que não aconteceu isso com vocês, né, irmãos? Mas comigo foi várias vezes. De tomar uma decisão, de falar algo, depois, por que eu falei? Agora tem que ir lá. E não queria ir.
tive que ir, e foi péssimo eu ir naquele lugar. E outras coisas que não era para vender, eu vendi. Depois eu chorei, por que eu vendi? Perdi dinheiro, né? Ou então comprei na empolgação, uma alegria quando eu comprei e uma alegria quando eu vendi. Falei, graças a Deus, só bomba. É o diabo, irmão? Não foi o diabo. Fui eu que não orei. Fui eu que não pedi a orientação de Deus, né? Eu lembro assim, quando, muitos anos atrás, eu fui reformar minha casa, e uma coisa dizia assim, não reforme. Mas reforma a casa é bom, não é bom? Claro que é bom. Mas tinha uma coisa que falava, sabe aquela vozinha lá no fundo, Milene? Não reforme. Não bastou tirar o telhado, que despencou tudo que é chuva, mais de mês chovendo, lembra? Era encerado em cima da casa, era plástico, e, irmão do céu, que tormento, que arrependimento de ter mexido no telhado. Só que eu achava que era bom, e Deus falando, porque Deus não vai tocar trombeta assim, Deus, a voz dele é suave e mansa, Ele fala nos corações, Ele fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja do Senhor. O problema é que a gente teima em algumas coisas. Não, mas tem que ser assim. Quem falou que tem que ser assim? Tem que ser da vontade de Deus. A pergunta é, as minhas atitudes é de homem ou mulheres naturais ou pessoas espirituais? Eu não canso de orar na minha oração, você fala, Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida, me ensina, Senhor, eu quero saber. É uma das minhas orações que eu todo dia eu faço, Senhor, eu quero saber a tua vontade. Não deixa a minha alma me enganar, porque a alma da gente é sentimento, sabe? Você pensar alguma coisa, a alma te engana. O próprio salmista Davi fala assim, por que perturba dentro de mim minha alma? Falando para ele mesmo, por que perturba? Espere em Deus. Às vezes você está triste, está sem graça, não tem graça, aí não tem motivo. Você comeu, dormiu, mas parece que está um negócio lá, né? Então você olha para você mesmo e fala, minha alma, por que perturba dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus, Ele é a salvação, Ele é o nosso Deus. Então às vezes, irmão, pode ser o que for que aconteça aí, Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as coisas que são, porque Ele é Deus. O caminho de Deus é perfeito, o nosso caminho é de baixo. Lá em Isaías 59 fala assim, que os pensamentos de Deus são de cima, o do homem de baixo. O caminho do homem de baixo e o caminho de Deus, qual caminho eu devo persistir? Eu devo seguir. Só que não tem como eu, sendo um homem natural, querer caminhar um caminho espiritual. Às vezes a gente olha para situações, olha para fatos, olhe para Deus, olhe para Jesus. Feche seus olhos, em vez de abrir os olhos, feche seus olhos para esse mundo e comece a caminhar pela palavra de Deus, porque nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pelo que cremos. Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, isso me basta. Eu creio em tudo, eu creio que Deus tem controle, eu estou na mão de Deus, Deus tem cuidado da minha vida, Deus tem me ajudado, é nisso que eu creio, e ponto final. Quem está entendendo? É um mundo espiritual, irmão, tome cuidado de você não estragar o que está sendo construído na sua vida. E uma coisa é a obediência. A obediência. Obedecer a Deus, mesmo sem sentir. Aí, se eu sentir, eu obedeço. Não, eu vou obedecer a Deus. Sinta ou não sinta, eu vou obedecer a Deus.
Se o Senhor te mandar largar, o que você vai fazer? Vai largar. Se o Senhor mandar você não largar, o que você vai fazer? Não vai largar. Se o Senhor mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você não ir, você não vai. O que é isso? É obediência. Porque não adianta se o Senhor te direcionar e você fazer outra coisa. Obediência é largar tudo por amor a Deus. É dizer sim, eu quero ser uma pessoa espiritual. Eu quero ser sim, um coração submisso. Está pronto? Eu vou falar, irmão. Está pronto mesmo sem entender. Eu estou pronto, Senhor. Mesmo sem entender a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer entender a vontade de Deus para cumprir. Deus, eu estou pronto, mesmo não entendendo a tua vontade, eu vou obedecer. Porque às vezes o espiritual eu não estou conseguindo discernir. E é o momento, né? Não estrague o que Deus está construindo na sua vida. Às vezes, irmão, a gente não vê. Deus dá livramento, Deus abençoa, Deus guarda. E a gente muitas vezes, por querer achar que está bem, e vai se lascar, a pessoa vai se lascar. Tem uma ilustração, eu vi essa ilustração há muito tempo, que conta a história do peixinho e do escorpião. Quem já viu essa história? Meus filhos já ouviram. Conta-se uma história que tinha o peixinho e o escorpião. E deu uma enchente, sabe aquela chuva bem forte, e veio a água e encheu tudo, e o rio transbordou, aquele monte de água. E o coitadinho do escorpião, ele ficou preso. Ele subiu numa árvore, né? E ficou lá, no galho. E a água foi subindo, Regiane. E a água, e a chuva vindo, e relâmpago, e vento, e a água foi subindo, até que chegou aonde estava o escorpião, lá em cima. O escorpião estava lá no galinho, lá em cima. E o escorpião, quem sabe, ele não nada. E ele estava lá pendurado, cai, não cai, correnteza, pau, espuma de água, aquela água tremenda. De repente o peixinho passou nadando, olhando. O escorpião só falou assim: me ajuda, esse peixinho, não deixa eu morrer, não me deixa morrer, eu vou morrer, a água está subindo. Aí o peixinho falou assim: você é o escorpião, eu sou o peixe. Você é o escorpião. Ele falou: não, mas eu não vou fazer mal para você. Imagine, eu vou fazer mal para você. Eu preciso de ajuda. Ele falou: qual ajuda que você quer? Eu quero que você venha nadando aqui pertinho de mim, e eu vou subir na sua costa, e aí você leva eu lá no barranco, lá, e eu estou salvo. Eu vou ser grato por isso. O peixinho: mas olha na sua cauda aí, esse ferrão aí. Imagine que eu vou fazer isso para você. Imagine, você vai me ajudar. Aí o peixinho parou e falou assim: nossa, atitude boa, né? Eu vou fazer, porque é bom, isso é bom, né? Eu vou fazer. E o peixinho foi nadando do lado, encostou ali no galho, e o escorpião desceu, né? Com as pernonas dele, desceu na costa do peixinho. E o peixinho começou a nadar. E vinha as tranqueiras, o peixinho, pá, e o escorpião agarradinho lá, e fala: por favor, por favor, por favor. E o peixinho: fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Ele pegou o escorpião nas costas e falava: eu sei o que estou fazendo, fique tranquilo. Quando chegou bem na beirada, no barranco, o peixinho pranou o corpo, para o escorpião não cair no fundo, né? Onde dava a perninha do escorpião, para ele descer. Quando o escorpião foi descer, o escorpião picou o peixinho e pulou para o barranco. O peixinho, com o olho virando já, agonizando na morte, perguntou: por que você fez isso, escorpião? Por que você fez isso? Ele falou assim: é o meu propósito, eu sou escorpião.
Às vezes, irmão, a gente pensa que está fazendo certo, e às vezes vai se lascar. Às vezes, é uma boa coisa, Deus vai entender. Não, Deus vai entender o que Ele mandar para você fazer. O que você fizer por seu risco e conta, a consequência vem. A consequência vem. E às vezes, Deus quer livrar você do escorpião, e você vai nadar perto do escorpião. Deus tem dado saúde, paz, mas às vezes vamos brincar com o escorpião. É bem aí que vai ser o seu fracasso, a sua derrota. Porque Deus livra, Deus mostra. O homem natural, ele fala, não, tranquilo, Deus é bom, pode. Ele não vai entender. Pode fazer sim, pode. Deus, não é assim. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. A missão do diabo qualquer? Matar, roubar e destruir. Matar sonho, projeto, destruir família, acabar. Só que quando você está caminhando com Cristo, o homem espiritual, ele consegue, mas o que é espiritual, discerne bem e discerne tudo. Deus jamais vai deixar você entrar no buraco, jamais. Então, o que você está vivendo, passando? Cuidado, irmãos, tome cuidado de não estragar o que está sendo construído na sua vida. Não estrague o que está sendo construído. Às vezes Deus está construindo algo para você, e você com a sua própria mão, a sua própria atitude, vai estragar. Porque você, vou fazer isso, e depois a gente faz isso, e muitas vezes, é aquele negócio, você vai procurar o escorpião, para te picar. Para você te picar. Mas nessa noite, uma palavra você é espiritual. Deus trouxe você aqui, para entender a palavra dEle. Talvez algumas coisas da sua vida passou na sua mente durante essa pregação. Alguma coisa eu espero que Deus falou com você. Porque às vezes a vida é assim turbulenta, a vida é complicada, a vida é assim, é luta, um dia mata um leão, um dia mata um urso, paga uma conta aqui, paga uma conta ali, é uma criança que fica doente ali, um dia que o carro quebra, a vida é isso. Mas a certeza que Deus está conosco, que a gente deita na cama, põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Isso não tem dinheiro, irmão. Porque às vezes a pessoa pensa que felicidade é quem é milionário, é rico. Você sabia que o maior índice de suicídio são os ricos? Eles se matam, suicida. Só que tem um porém, como eles são ricos, eles não saem. Agora o pobre não pode morrer ali, parece corvada, vai todo mundo lá ver, sai no Facebook, todo mundo vai ver. Agora os ricos lá no Alphaville e outros, ninguém sabe. Aí você fala assim, um milionário se matou, suicidou, mas não era milionário? Quer dizer, o dinheiro não é tudo. O que é tudo? O que você tem dentro de você, a paz de Cristo sobre a sua vida. Você pode comer um ovo, pode comer uma batata frita, um arroz, um feijão, mas você feliz, deita na sua cama, dorme tranquilo, levanta sossegado, olha para a sua família e fala assim, meu Deus é bom, Deus tem cuidado de mim. Não olhe como o homem natural, tenha os seus olhos espiritual e caminhe com Cristo, em nome de Jesus. E talvez você está querendo tomar alguma atitude, cuidado de você estragar o que Deus está construindo na sua vida.
Às vezes você não está entendendo nada. Você fala assim, isso aqui não é. Não vamos fazer diferente. E depois, né? Exatamente, você vai estragar. Porque Deus está te levando, te impulsionando. Fica quieto. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te conduzir. Ele sabe o que é o melhor para você. Sim ou não? Deus sabe o melhor para você. Amém?